Para você que faz cirurgia pélvica complexa, às vezes uma dificuldade é como você vai abordar o abdômen superior conjuntamente com essa via de acesso da melhor forma possível. Vou dar uma dica aqui para vocês de como que eu faço. Vocês já devem ter visto algum vídeo meu sobre posicionamento dos trocáteres e eu basicamente utilizo assim, na videolaparoscopia. Faz uma incisão lateral aqui esquerda, na cicatriz umbilical. Eu faço a primeira punção sempre às cegas, coloco a câmera, vejo que não houve lesão, vejo que eu estou dentro da cavidade e começo a fazer o pneumo peritônio. Depois que eu fiz o pneumo peritônio, e aí dá uma dica interessante, depois que eu fiz o pneumo peritônio, eu faço o Trendelenburg. Por dois motivos. Primeiro, porque eu faço o inventário da cavidade, eu começo de forma padronizada, sempre do centro, na região pélvica, e vou subindo na goteira parietocólica direita, flanco hipocôndrio direito, vejo o diafragma, fígado, vesícula, aumento, passo abaixo do falciforme, vou para o lado esquerdo, mesma coisa, diafragma, fígado, aumento e venho descendo do peritônio. E depois reviso entre as alças e volto para a pelve. Então, primeiro eu faço o inventário e daí eu peço para fazer o Trendelenburg. Por quê? Se a paciente for muito obesa, você fizer o Trendelenburg antes de fazer o pneumo peritônio, você vai ter as punções e posicionamentos diferentes do que você gostaria. Às vezes ela pode variar até de 5 centímetros. Isso é muito ruim. Então eu faço primeiro o pneu, depois coloco no Trendelenburg, até a paciente fica no posicionamento adequado. Aí eu vou, palpo as cristas ilíacas, espinhas ilíacas anterosuperiores e coloco 2 centímetros superior e central, uma punção de 5 aqui, outra punção de 5 aqui. Terceira punção, ela é opcional. Muitos dos colegas usam punção lateral aqui, mas eu ergonomicamente utilizo uma punção que eu faço uma distância de 8 a 10 centímetros da cicatriz umbilical e faço a punção suprapúbica. Eu não sou canhoto, então eu fico do lado esquerdo da paciente, utilizo a minha mão esquerda na fossa ilíaca esquerda, minha mão direita na punção central. Como eu não sou canhoto, na minha mão direita eu uso a pinça de energia. Tá, Marcelo, mas e aí? Você não falou nada do abdômen superior. Mas eu mostrei isso aqui para vocês, porque quando eu vou para o abdômen superior, o que que acontece? Apenas o posicionamento meu. Então veja, se você tem monitores suspensos na sala, o que que você vai fazer? Você vai deixar um monitor aqui em cima da cabeça da paciente e vai deixar um monitor ou aqui, ou aqui, ou aqui. Por quê? Às vezes o monitor não chega até o centro, mas esses monitores é enquanto você estiver aqui. Quando você for operar o abdômen superior, você vai usar esse monitor. Mas Marcelo, o meu rack, ele é aquele móvel, então ele vai começar aqui e você, na sua estratégia cirúrgica, você já vai saber que ele vai rodar para o ombro esquerdo da paciente. Você vai rodar para entre as pernas da paciente. E daí você vai começar a operar assim, com a sua mão direita aqui, e com a sua mão esquerda aqui. E essa punção? Essa punção vai ser do auxílio. O auxílio, quando você opera a pelve, não fica aqui, à direita? Quando você operar o abdômen superior, seu auxílio vai ficar aqui também. Mas, Marcelo, o que que faz diferença do abdômen superior? O que faz diferença do abdômen superior não necessariamente é só o posicionamento da paciente. Ela já vai estar em Trendelenburg. É a realização da tenda. O que que é a tenda? Você vai seguir alguns passos quando você chegar aqui na posição entre as pernas da paciente. Então, você vai seguir alguns passos. Primeiro, você vai pegar o aumento e vai jogar por cima do fígado. Na hora que você fizer isso, você vai ver o cólon transverso. Nesse momento, você vai pegar também o cólon transverso e tentar colocá-lo lá em cima. A paciente, como ela está em Trendelenburg, a tendência é ficar. O segundo passo que você vai fazer dentro dessa padronização é você vai pegar as alças do delgado e jogar todas para o lado direito da paciente. Nesse momento, você vai observar uma coisa. Você precisa ver o meso das alças voltado para você, mas as alças vão estar lá para o lado direito. Se tiver difícil e a paciente for muito obesa, o que que você vai fazer? Você vai fazer uma lateral direita da paciente. E daí as alças vão ficar aqui no flanco direito. Esse é o objetivo. O terceiro é a tenda. Ah, Marcelo, como que eu faço a tenda? Você vai começar pelo ponto zero. Qual que é o nosso ponto zero? A bifurcação da aorta. Então, o que que você vai fazer? Você vai chegar aqui, vai identificar onde que a aorta está bifurcando.
em ilíaca comum direita e esquerda e vai abrir o peritônio anterior aqui à aorta. Muitas das vezes isso é muito fácil porque você vê a pulsação do vaso. Então, na hora que você abrir esse peritônio, você vai vir subindo, subindo, subindo. Quando você chegar aqui em cima e estiver próximo da veia renal esquerda ou do duodeno, o que você vai fazer? Você vai puxar a tenda. Então, você vai abrir uma tenda com o peritônio, vai passar um fio e trazer aqui para fora. Então, essa tenda, ela vai defender as alças de Delgado que cairiam aqui. E do outro lado, da mesma forma, você vai vir soltando, abaixar o tecido aqui, aqui vai ter a mesentérica, você vai abaixar o tecido e vai levantar a tenda do outro lado também. E as alças vão ficar aqui, ó. E como a tenda está aqui, as alças vão ficar aqui em cima. O que é a dica aqui? Algumas vezes você vai passar um ponto de um lado e outro ponto do outro. Mas entenda, imagina o abdômen da paciente. Você abriu por sobre a aorta. Você vai puxar a tenda. Não tem como você puxar esse fio aqui. Então você precisa palpar com a sua digital aonde você olhar dentro da cavidade, que na hora que você passar o fio, ele vai ficar tracionado. Então eu palpo, geralmente, é abaixo, esse ponto aqui, é abaixo da última costela, dos dois lados, e um pouquinho mais para a lateral. Eu palpo por fora e vejo e passo o fio. É um fio transparede, né? Você passa o fio, passa no peritônio e volta o fio para cá. Você fez a tenda, aí você vai trabalhar aqui na região central e geralmente a gente faz para abordagens linfonodais aqui ou lesões que estejam aqui no reto peritônio e a gente consegue ir até o nível das artérias renais. Como se você quiser ir a superior a isso, aí você precisa ir para a parte mais alta, acima do duodeno. Então, a abordagem seria um pouco diferente. Mas para a abordagem linfonodal até a altura das artérias renais, por que eu estou falando artérias renais? Porque elas ficam um pouco acima da veia renal. Então, você pode ir, e a gente vai, na maioria das vezes, na altura da veia renal, mas você consegue esse acesso ir um pouquinho mais acima, mas não necessariamente você vai usar. Mas, ao meu ver, essa padronização é o jeito mais fácil, padronização da cirurgia em si, mas esse jeito é o jeito mais fácil que eu encontro para fazer a abordagem do abdômen superior. Agora vocês passam a entender por que eu utilizo dois portais e o portal do centro no suprapúbico, ao invés do portal lateral com essa abordagem. Você pode fazer isso e depois fazer um outro portal aqui para o abdômen superior? Você pode, mas eu acho desnecessário, porque com essa abordagem eu consigo fazer 99% dos procedimentos, tanto pélvicos complexos, incluindo, por exemplo, exenterações, linfadenectomias pélvicas, ressecções de endometriose profunda, lateral, compartimento posterior, anterior. Então, eu consigo fazer todos esses procedimentos complexos com essa abordagem. Então, por causa disso, eu treino a minha mão direita e a minha ótica então, a última dica, a minha ótica é sempre de 30 graus. Beleza, pessoal? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Bora lá operar o abdômen superior. Um grande abraço.